Assine, mãe. O papai morreu e a senhora não manda mais nesta família. O que você está dizendo? Por favor, vamos conversar. É a lei, tia. Assine agora. Dona Lúcia Valença acreditava que o dia da abertura do testamento do marido seria um momento de dor, não de humilhação. Mas seus próprios filhos transformaram a mesa de herança em um tribunal contra ela. Enquanto Marcos, Renata e Caio tentavam arrancar sua assinatura, um velho envelope deixado por Augusto ameaçava revelar uma verdade que todos queriam enterrar. E antes que a viúva perdesse tudo, a última voz do marido começaria a voltar. Assine, mãe. O papai morreu e a senhora não manda mais nesta família, disse Marcos Valença, empurrando a pasta de couro preto pela mesa comprida da biblioteca. Dona Lúcia ficou imóvel com as mãos pousadas sobre a bolsa de tecido bege que ela mesma bordara anos antes, quando a casa ainda tinha risadas no corredor e não aquele silêncio de tribunal. Renata, impecável num vestido branco que parecia escolhido para parecer inocente, cruzou as pernas e completou sem olhar nos olhos da mãe. É apenas uma formalidade. A senhora nunca cuidou dos negócios. Caio, o caçula, murmurou: Mãe, por favor, não dificulta. Lúcia virou devagar para ele, procurando no rosto do filho o menino que um dia corria descalço pelo jardim, mas encontrou apenas suor frio e vergonha. Vocês esperaram seu pai esfriar no túmulo para me colocar contra a parede? Perguntou ela. A voz baixa, quase educada demais para a brutalidade da cena. Marcos sorriu de lado. Não dramatize. Estamos protegendo o patrimônio. Renata inclinou o queixo. E protegendo a senhora de decisões que não entende. Na cabeceira vazia da mesa, o retrato de Augusto Valença parecia assistir a tudo com a mesma seriedade com que comandara a família durante 40 anos. A biblioteca da mansão nos Jardins sempre fora o lugar preferido de Augusto. Não por ostentação, embora as estantes de madeira escura, o tapete persa e os quadros antigos denunciassem dinheiro antigo, mas porque ali ele costumava ouvir Lúcia tocar discos de bolero aos domingos. Naquela manhã, porém, o cômodo tinha cheiro de papel novo, café intocado e traição. O advogado da família, Dr. Estevão, mantinha os olhos baixos diante dos documentos. Ele conhecia Lúcia havia décadas, mas naquele instante parecia mais fiel aos honorários dos filhos do que à memória do homem que o contratara. Sobre a mesa havia 3 pilhas de papéis, uma para cada herdeiro e uma folha isolada diante de Lúcia curta fria, redigida para transformar uma vida inteira em renúncia. Este documento declara que a senhora abre mão de interferir na administração da holding familiar, nos imóveis vinculados e nos direitos de voto das cotas reservadas ao cônjuge sobrevivente, explicou Estevão, limpando a garganta. Lúcia olhou para ele e perguntou: Foi Augusto quem pediu isso? O silêncio durou 2 segundos a mais do que deveria. Foi o bastante para ela sentir a primeira rachadura. Marcos bateu a caneta sobre a mesa impaciente. Aos 45 anos, usava o terno azul marinho como armadura, o cabelo grisalho nas têmporas como prova de autoridade e a arrogância como se fosse herança genética. Papai confiou em mim para assumir. Isso basta. Lúcia não respondeu de imediato. Observou Renata mexer no celular, Caio apertar os dedos até as juntas ficarem brancas. Estevão evitar qualquer palavra definitiva. Se basta porque precisam da minha assinatura? Perguntou enfim. Renata ergueu os olhos e neles havia um ressentimento antigo, quase infantil, embrulhado em elegância. Porque a senhora sempre aparece no último minuto com lágrimas e culpa, mãe. Desta vez não. Lúcia respirou fundo. A frase acertou mais fundo que o documento. Ela quis dizer que nunca usara lágrimas como arma, que passara a vida engolindo lágrimas para que os filhos não vissem. Augusto preocupado para que as festas continuassem, para que as brigas terminassem antes do jantar. Mas a língua pesou. A velha Lúcia, a mãe que consertava tudo pedindo desculpas, mesmo quando não errava, ainda tentou salvar a cena. Estamos todos machucados. Talvez seja melhor conversar outro dia. Marcos inclinou o corpo para a frente. Não, hoje. Foi então que a porta da biblioteca se abriu sem anúncio. Miguel Arantes entrou carregando um envelope comprido de papel grosso, selado com cera azul. Não vestia a pressa dos oportunistas, nem a afetação dos ricos. Seu terno cinza era discreto, os cabelos prateados bem penteados, e o rosto trazia aquela expressão de quem aprendera a esconder preocupação atrás de compostura. Marcos se levantou na hora.
Você não foi convidado para esta reunião. Miguel olhou para ele sem alterar a voz. Fui convidado por Augusto. Renata soltou uma risada seca. Meu pai está morto, Miguel. Ele colocou o envelope sobre a mesa perto da cadeira vazia da cabeceira. Justamente por isso cheguei. Lúcia sentiu o coração apertar ao ver o selo. Augusto usava aquela cor apenas em cartas pessoais, nunca em documentos de empresa. Era um azul profundo, quase o mesmo tom da caixa onde ele guardava o antigo gravador de fita que levara em viagens de negócios nos anos 80. Miguel não abriu o envelope, apenas pousou a mão sobre ele e disse: Antes de qualquer assinatura, há uma instrução pendente. Marcos perdeu a paciência. Instrução nenhuma se sobrepõe ao testamento principal. Miguel virou os olhos para Dr. Estevão. O senhor leu todas as cláusulas de proteção. O advogado se remexeu na cadeira. As cláusulas patrimoniais foram analisadas. Não foi isso que eu perguntei, respondeu Miguel. A frase caiu como lâmina. Lúcia percebeu Renata parar de mexer no celular. Caio ergueu a cabeça pela primeira vez. Marcos, porém, reagiu com agressividade calculada. Você era amigo do meu pai? Não tutor desta família. Miguel sustentou o olhar. Fui amigo o suficiente para saber quando ele tinha medo. A palavra medo atravessou a biblioteca. Augusto Valença, o homem que enfrentara bancos concorrentes e crises econômicas com medo. Lúcia apertou a alça da bolsa. Medo de quê, Miguel? Ele olhou para ela e por um instante a firmeza dele vacilou. Havia pena ali, mas também culpa, de que a senhora fosse deixada sozinha no dia em que mais precisasse de proteção. Renata se levantou. Isso é teatro. Mamãe não está sozinha. Ela tem filhos. Lúcia virou o rosto para a filha. Tenho. A pergunta feriu a sala mais do que um grito. Caio baixou os olhos outra vez, como se a palavra mãe fosse pesada demais para carregar. Marcos caminhou até o aparador e serviu água para si mesmo, embora sua mão tremesse levemente. Lúcia notou. Ela sempre notava pequenas coisas. Era isso que ninguém naquela casa parecia lembrar. Enquanto Augusto discursava em eventos, ela percebia quem saía irritado, quem mentia por medo, quem escondia dívidas, quem fingia lealdade. Durante décadas, chamaram aquilo de sensibilidade feminina, como se fosse delicadeza inútil, não inteligência silenciosa. Agora, diante dos filhos que a julgavam incapaz, ela viu o suor na nuca de Marcos, o modo como Renata encarava o envelope, como quem encara uma ameaça à palidez de Caio, quando Miguel mencionou cláusulas de proteção. Quero ler o documento antes de assinar qualquer coisa, disse Lúcia. Marcos virou de imediato. Já foi explicado. Explicação não é leitura. Renata endureceu. A senhora vai transformar o luto do papai numa disputa. Lúcia sentiu o golpe, mas desta vez não recuou. Não fui eu quem trouxe uma renúncia para a mesa no dia da abertura do testamento. Miguel puxou uma cadeira ao lado dela, mas não se sentou até Lúcia fazer um pequeno gesto permitindo. A delicadeza daquele gesto simples quase a desarmou. Havia anos Miguel frequentava a casa em datas importantes, sempre como sombra de Augusto, um homem reservado demais para ser íntimo e presente demais para ser estranho. Depois da doença do marido, ele aparecera algumas vezes no hospital, conversara baixo com Augusto e saíra antes que Lúcia pudesse perguntar qualquer coisa. Ela guardara uma mágoa secreta dele, a sensação de que todos sabiam algo que ela não sabia. Agora, com o envelope azul na mesa, essa mágoa voltava misturada à esperança, e esperança era perigosa. Dona Lúcia, disse Miguel com voz baixa, para que apenas ela sentisse o peso das palavras, não assine, enquanto não entender por que Augusto deixou isto. Marcos ouviu o suficiente para explodir. Você está manipulando uma mulher fragilizada. Lúcia ergueu os olhos. Fragilizada sim. Incapaz não. O silêncio que se seguiu pareceu mudar a posição dos móveis. Dr. Estevão tentou retomar o controle da reunião. Talvez seja prudente suspender por algumas horas. Marcos respondeu antes de todos. Não. Renata acompanhou o irmão. Se suspender a imprensa, vai farejar instabilidade. O conselho se reúne amanhã. Lúcia franziu a testa. Conselho? Que conselho? Caio fechou os olhos como se esperasse aquela pergunta. Marcos percebeu tarde demais que Renata havia falado mais do que devia. Miguel se inclinou. A senhora não foi informada. Lúcia sentiu o rosto esquentar não de vergonha, mas de uma raiva tão nova que parecia pertencer a outra mulher. Informada de que, Renata tentou corrigir.
É só uma formalidade interna. Miguel olhou para Marcos. Uma reunião para ratificar a sucessão executiva sem a presença da viúva detentora de direitos de voto não parece formalidade. Parece pressa. Marcos apontou para ele. Cuidado. Miguel não se moveu. Eu tenho tido cuidado há meses. Lúcia virou para ele. Meses. A palavra abriu um corredor escuro em sua memória. Augusto pedindo para ficar sozinho com Miguel no hospital. Augusto fechando a gaveta quando ela entrava. Augusto segurando a mão dela e repetindo que se algum dia tentassem duvidar do próprio valor, ela deveria esperar pela voz dele. A lembrança quase a fez perder o ar. Na última semana de vida, Augusto estava magro, cansado, mas ainda lúcido nos olhos. Ele pedira que ela levasse para casa o pequeno gravador antigo, dizendo que objetos velhos tinham mais lealdade que pessoas ambiciosas. Lúcia pensou que fosse delírio de febre, uma frase triste de um homem se despedindo. O gravador continuava na gaveta do criado mudo. Ou deveria continuar. De repente ela encarou Renata. Quem mandou retirar minhas coisas do quarto? A filha piscou surpreendida pela mudança brusca. Eu apenas pedi organização. A senhora não precisa mais daquela suíte enorme. Não preciso, repetiu Lúcia. Marcos respirou fundo irritado. Mãe, a mansão será reestruturada. A custos funcionários, manutenção. Renata vai morar aqui durante a transição. A viúva olhou para o retrato de Augusto. 40 anos de casamento, 3 filhos, uma casa erguida, com sacrifícios que ninguém mencionava. E agora lhe comunicavam que até seu quarto era excesso. Vocês já dividiram a casa antes de dividir a dor, disse ela. Caio sussurrou. Mãe, não é assim. Lúcia respondeu sem levantar a voz. Então me diga como é. Caio abriu a boca, mas Marcos o cortou com um olhar. Foi rápido, porém não rápido o bastante. Lúcia viu medo no filho, mas novo medo verdadeiro, não simples desconforto. A mãe dentro dela quis protegê-lo imediatamente e perguntar quem o ameaçava a oferecer colo e esconder seus erros, como fizera tantas vezes. Mas outra parte menor e mais firme percebeu que aquele impulso era exatamente a corrente que a prendia. Caio tinha 32 anos. Não era mais uma criança escondida atrás da saia dela. Se estava sendo usado, também escolhera calar. Dona Lúcia disse Estevão, tentando suavizar a voz, a assinatura não retira sua dignidade. Apenas simplifica a sucessão. Miguel soltou uma risada sem humor. Quando um documento precisa prometer que não tira dignidade, normalmente é porque já tirou. Renata ficou vermelha. Você sempre se achou melhor que nós. Miguel respondeu. Não. Eu só não confundo herança com caráter. Marcos avançou um passo. Mas Lúcia se levantou antes que a discussão virasse espetáculo. A cadeira arranhou o piso e aquele som pequeno pareceu acordar a casa inteira. Todos olharam para ela. Pela primeira vez naquela manhã, Lúcia não parecia a viúva conduzida pelos filhos, mas a dona da própria respiração. O luto ainda estava ali no vestido preto simples, nas olheiras, no anel, que ela girava sem perceber. Porém havia outra coisa nascendo, algo antigo, que talvez Augusto tivesse conhecido antes dos filhos, antes da fortuna, antes dos sobrenomes estampados em revistas de negócios. Eu vou ler cada página, disse ela. Vou voltar ao meu quarto. Vou verificar se minhas coisas continuam onde deixei. E ninguém nesta casa vai usar a morte do meu marido para me tratar como uma visita incômoda. Marcos riu, mas sua risada saiu tensa. A senhora está sendo influenciada. Lúcia olhou para os 3 filhos um por um. Não, Marcos. Pela primeira vez em muitos anos talvez eu esteja sendo ouvida. Miguel pegou o envelope azul, mas não o abriu. Apenas o manteve sobre a mesa como uma promessa adiada. Renata recolheu a pasta preta com movimentos duros. Caio parecia prestes a chorar. Lúcia não o consolou. Essa foi sua primeira pequena crueldade, ou sua primeira forma de justiça. Quando saiu da biblioteca, Lúcia caminhou pelo corredor de mármore como quem atravessa um museu da própria vida. As fotografias da família estavam alinhadas nas paredes. Marcos recebendo diploma em São Paulo, Renata em Paris, numa viagem de estudos, Caio, ainda criança, no colo de Augusto, todos sorrindo para uma câmera que nunca registrara o preço de manter aqueles sorrisos. Ela parou diante de uma foto antiga da Nong Trai de café no interior de Minas. Tirada antes de a Valença virar grupo empresarial, antes dos ternos e das manchetes. Na imagem, Augusto aparecia jovem com a camisa dobrada nos braços
e Lúcia estava ao lado dele segurando uma pasta de documentos contra o peito. Durante anos, os filhos passaram por aquela foto sem perguntar o que havia naquela pasta. Talvez porque ninguém imaginasse que a mãe, antes de ser chamada apenas de dona da casa, tivesse carregado o futuro da família nas mãos. Atrás dela, Miguel falou baixo. Ele nunca esqueceu. Lúcia não se virou, mas deixou que eles esquecessem. A resposta demorou. Ele tentou corrigir isso antes do fim. Ela fechou os olhos. Antes do fim é tarde, Miguel. Ele aceitou o golpe em silêncio. No andar de cima, a porta da suíte principal estava entreaberta. 2 funcionárias retiravam caixas do closet constrangidas demais para encarar a patroa. Renata estava no centro do quarto segurando uma echarpe azul de Lúcia como se fosse um objeto sem dona. Eu ia mandar separar o que fosse importante, disse ela defensiva. Lúcia entrou devagar. O cheiro de Augusto ainda estava preso à madeira, ao couro da poltrona, ao frasco de perfume quase vazio. Na mesa de cabeceira dele, a gaveta estava aberta, vazia. O sangue de Lúcia pareceu descer para os pés. Onde está o gravador? Renata franziu a testa, mas por um segundo seus olhos correram para o corredor. Que gravador? Lúcia deu mais um passo. O gravador antigo do seu pai. Estava aqui. Marcos surgiu à porta rápido demais para quem não sabia do assunto. Mãe, a senhora está cansada. Começando a imaginar coisas. A frase era quase perfeita em sua maldade suave e preocupada pública. As funcionárias ouviram. Renata ouviu. Miguel, atrás de Lúcia, também ouviu. E então, Lúcia compreendeu o desenho inteiro daquela manhã. Não queriam apenas sua assinatura. Queriam fazer o mundo acreditar que ela já não podia confiar nem na própria memória. Ela se virou para Marcos e a dor em seus olhos não era fraca, era funda. Seu pai me disse que objetos velhos tinham mais lealdade que pessoas ambiciosas. Marcos ficou pálido por meio segundo. Meio segundo bastou. Miguel percebeu também e sua mão fechou ao redor do envelope azul. Renata sussurrou. Que frase ridícula. Lúcia não respondeu à filha. Continuou encarando o primogênito. Você entrou no quarto dele na última noite e não entrou. Caio apareceu no corredor nesse instante. Atraído pela tensão e a culpa estampada no rosto dele, confirmou que havia mais gente sabendo do que ela imaginava. Marcos recuperou a máscara. Eu me despedi do meu pai. Isso agora virou crime. Lúcia sentiu vontade de chorar, mas não deu esse presente a ele. Não. Crime é outra coisa. Despedida também. Miguel deu um passo à frente. Marcos, se o gravador foi removido, é melhor devolver-lo antes que este assunto saia desta casa. Marcos sorriu. Ameaças agora, Miguel respondeu frio. Avisos. Pela primeira vez, o herdeiro da família Valença pareceu medir o tamanho real do adversário. Lúcia caminhou até a janela. Do alto da suíte via o jardim, onde Augusto plantara jabuticabeiras porque ela dizia que mansões precisavam de alguma lembrança de quintal. A cidade rugia além dos muros. São Paulo indiferente viva, cheia de famílias quebrando em silêncio atrás de portões caros. Ela tocou a aliança e percebeu que passara a vida acreditando que manter todos juntos era sua missão. Talvez tivesse confundido união com obediência e amor, com permissão para ser ferida. Quando se virou, sua voz saiu baixa, mas cada palavra encontrou lugar. Ninguém tira mais nada deste quarto. Ninguém fala em meu nome. E ninguém marca reunião sobre a minha vida sem que eu esteja presente. Renata abriu a boca, mas Lúcia ergueu a mão. Não foi um gesto agressivo. Foi pior. Foi definitivo. Você queria organizar minhas coisas, filha. Comece devolvendo minha história. Marcos endureceu. Caio chorou em silêncio. Miguel observou Lúcia como se visse por trás da viúva cansada. A mulher que Augusto jamais deixara de amar e que os filhos tinham cometido o erro de subestimar. Naquele instante o envelope azul ainda estava fechado, o gravador havia sumido e a verdade permanecia escondida, mas a mãe que eles pretendiam apagar já não estava disposta a desaparecer. Naquela mesma tarde, a mansão dos Valença deixou de parecer uma casa e passou a funcionar como uma empresa em guerra. Funcionários caminhavam com passos curtos, cochichos, morriam quando Lúcia surgia no corredor, e as portas que antes se abriam ao som de sua voz agora exigiam autorização de alguém que ela não sabia quem era. Ao descer para tomar um chá, descobriu que a cozinha recebera a ordem de enviar suas refeições para a saleta lateral, não para a mesa principal. Quando perguntou quem havia decidido aquilo, a governanta Dona Célia apertou o avental entre os dedos
e respondeu com vergonha. Seu Marcos disse que a senhora precisa descansar, dona Lúcia. A viúva olhou para a bandeja posta como se fosse para uma hóspede indesejada e sentiu algo se partir com uma calma assustadora. Descansar não é desaparecer, Célia disse ela, sem culpar a empregada. Do outro lado do corredor, Renata falava ao telefone com uma voz doce demais. Mamãe está abalada, sim. Mas estamos cuidando de tudo. Lúcia percebeu então que a segunda etapa da violência já começara. Primeiro tiravam seus papéis. Depois, tirariam sua credibilidade. Marcos não esperou o dia terminar para apertar o cerco. Às 5 da tarde, Lúcia tentou falar com o gerente da conta familiar para pagar uma despesa antiga de uma instituição de caridade que Augusto apoiava em Santos, mas ouviu uma resposta protocolar constrangida, dizendo que algumas movimentações passariam por revisão temporária. Revisão solicitada por quem? Perguntou ela já sabendo. O gerente hesitou, usou palavras como procedimento interno, transição patrimonial e proteção. Até que Lúcia desligou antes que ele terminasse de fingir neutralidade. Minutos depois, Marcos entrou na saleta sem bater, segurando o celular como quem traz uma sentença. A senhora não precisa lidar com pagamentos agora. Estamos evitando confusão. Lúcia levantou os olhos da xícara intocada. Confusão é bloquear uma viúva dentro da própria vida. Ele suspirou impaciente. A senhora sempre transforma cuidado em ofensa. Ela sorriu de leve, mas não havia alegria. E você sempre transforma controle em cuidado. Marcos apertou a mandíbula. Por um instante, Lúcia viu nele não o menino que pedia histórias antes de dormir, mas o homem que aprendera a usar o nome do pai como arma. Essa visão doeu mais do que qualquer bloqueio. Renata entrou logo depois trazendo uma pasta branca e o perfume caro que invadia os espaços antes dela. Sentou-se sem pedir licença, como se a sala já lhe pertencesse, e colocou sobre a mesa uma nota preparada para a equipe interna da holding. O texto dizia que Dona Lúcia Valença, em respeito ao luto e por recomendação familiar, se afastaria temporariamente de qualquer assunto relacionado ao grupo. É elegante, mãe. Evita perguntas, disse Renata, empurrando a folha na direção dela. Lúcia leu devagar, palavra por palavra, e reconheceu a violência vestida de seda. Não há recomendação minha aqui. Renata manteve o rosto firme, mas seus olhos tremiam. É para o seu bem. Lúcia tocou o papel com a ponta dos dedos. Quando você era menina e tinha medo de entrar na piscina, eu nunca disse aos outros que você era fraca. Eu entrei com você na água. A frase atingiu Renata de modo estranho, quase físico, mas ela reagiu com dureza. Não use lembranças para me manipular. Lúcia respirou fundo. Eu ia dizer o mesmo a você. Marcos pegou a nota de volta antes que a mãe pudesse rasgá-la. Isso será enviado hoje. Pela primeira vez, Lúcia respondeu sem pedir tempo. Com meu nome, não. A recusa atravessou a noite como uma afronta. Depois do jantar silencioso que Lúcia fez questão de tomar na mesa principal, mesmo sem companhia, Caio apareceu à porta da antiga sala de música. Ele estava sem paletó, os cabelos desalinhados, o rosto pálido de quem passara horas lutando contra si mesmo e perdera. Mãe, posso falar com a senhora? Lúcia fechou o álbum de fotografias que havia aberto para provar a si mesma que aquela família não fora sempre uma mentira. Pode. Caio entrou, mas não se sentou. Olhava para o chão, para o piano, para as cortinas, para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. Eu sei que o Marcos está sendo duro. A Renata também. Mas se a senhora assinar, tudo acalma. Lúcia sentiu a velha ternura subir como reflexo. Quis tocar o rosto dele. Não tocou. Quem precisa que acalme meu filho? Eu ou vocês? Caio engoliu seco. Tem coisa que a senhora não entende. Ela levantou-se devagar. Então, me explique. Ele fechou os olhos e as palavras saíram esmagadas. Eu fiz uma besteira. Uma dívida. Marcos cobriu parte. Se essa transição não acontecer, ele disse que tudo vem à tona. Lúcia ficou em silêncio não por falta de dor, mas porque uma mãe aprende a sangrar sem fazer barulho. Caio esperava reprovação, um grito, talvez perdão imediato. O que recebeu foi uma pergunta. Você veio me pedir ajuda ou veio me pedir sacrifício? Ele finalmente a encarou e havia lágrimas ali. Eu vim pedir que a senhora não destrua a família. Lúcia sentiu a frase como uma mão fechada em seu peito. Durante décadas, cada pedido injusto chegara embrulhado naquela mesma ameaça, a família sempre a família, como se ela fosse uma parede obrigada a suportar rachaduras para que o teto não caísse sobre os outros. Caio, quem destrói uma família,
Não é quem se recusa a ser enterrada viva. Ele chorou de verdade, mas não se aproximou. Eu não queria estar no meio disso. A voz de Lúcia ficou mais baixa. Mas está. E ficar no meio quando alguém está sendo empurrado para um abismo é escolher o lado de quem empurra. O caçula saiu sem resposta, derrotado por uma verdade que não sabia carregar. Lúcia permaneceu na sala, cercada pelas fotografias, e percebeu que amar os filhos talvez fosse, naquele momento, parar de salvá-los das consequências. Miguel chegou pouco depois das 8, quando a mansão já tinha a luz fria das casas onde ninguém se sente em casa. Ele não entrou pela porta social, mas pelo acesso lateral que Augusto usava quando queria escapar de recepções intermináveis. Lúcia o recebeu no escritório menor, onde ainda havia uma manta do marido sobre a poltrona. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. Miguel observou o rosto dela mais abatido que pela manhã, porém menos indefeso. Eles bloquearam contas. Funcionários e comunicação, disse ele sem rodeios. Lúcia ergueu uma sobrancelha cansada. Você parece informado. Augusto me pediu para observar certos movimentos depois da morte dele. Ela riu sem humor. Meu marido planejou minha defesa como se planejasse uma aquisição. Miguel suportou a acusação. Ele planejou tarde demais, mas planejou porque sabia que errou antes. A frase abriu uma ferida diferente. Errou em que Miguel demorou escolhendo até onde podia ir. Em deixar que os filhos confundissem o silêncio da senhora com a ausência de poder, Lúcia virou-se para a janela escura. E você, Miguel, também confundiu. Ele respondeu depois de um longo instante. Confundi com escolha. Hoje entendo que muitas escolhas das mulheres desta casa foram apenas solidão bem comportada. A honestidade dele a desarmou mais que qualquer defesa. Lúcia não queria simpatizar com Miguel. Era mais fácil culpá-lo, colocar nele parte da raiva que não cabia mais nos filhos nem no morto, mas havia no modo como ele falava uma culpa sem teatro, uma preocupação que não pedia recompensa. Ele colocou sobre a mesa uma cópia simples de uma fotografia antiga, ela e Augusto, na fazenda de café em Minas, jovens suados sérios demais para uma comemoração. Lúcia tocou a imagem com cuidado. De onde veio isso? Miguel sentou-se diante dela. Do arquivo da fazenda. Augusto queria que a senhora voltasse lá. Ela sentiu o corpo enrijecer. A fazenda foi vendida há anos, parte dela. A casa antiga ainda pertence a uma holding menor, vinculada a documentos que Marcos talvez não tenha conseguido acessar. O nome do filho a fez levantar os olhos. Miguel continuou. Há registros lá. Não provas milagrosas, não soluções prontas. Registros. O começo de uma história que seus filhos fingem que não existe. Lúcia apertou a fotografia. Por que Augusto não me contou? Porque tinha vergonha de precisar protegê-la dos próprios filhos. A resposta foi cruel e talvez verdadeira. Na manhã seguinte, Lúcia saiu da mansão sem pedir autorização. Vestiu um conjunto azul escuro simples, prendeu os cabelos grisalhos com firmeza e carregou apenas uma bolsa pequena. Quando Marcos apareceu no hall já ao telefone, ela estava ao lado de Miguel. Aonde a senhora pensa que vai? A pergunta veio com o tom de um executivo diante de uma funcionária rebelde. Lúcia colocou os óculos escuros. Respirar longe desta casa. Renata desceu a escada atrás dele alarmada. Mãe, isso é imprudente. Há jornalistas atentos desde a morte do papai. Lúcia olhou para a filha. Então não inventem histórias sobre mim enquanto estou fora. Pode ser difícil sustentar duas mentiras ao mesmo tempo. Marcos tentou bloquear a passagem com o corpo. Miguel avançou meio passo, não de forma agressiva, mas suficiente para marcar presença. Ela tem o direito de sair. Marcos riu. E você tem o direito de se meter, até quando Lúcia respondeu antes de Miguel, até quando eu permitir. A frase surpreendeu os dois homens. Surpreendeu Lúcia também, mas ela não a retirou. Passou por Marcos, entrou no carro preto de Miguel e, pela primeira vez desde o enterro de Augusto, deixou os muros da mansão sem sentir que estava fugindo. A estrada para Minas trouxe uma espécie de silêncio que São Paulo jamais permitia. Prédios deram lugar a postos de beira de estrada, depois a colinas, cercas, árvores e pequenas cidades onde ninguém sabia o peso do sobrenome Valença. Lúcia olhava pela janela com a fotografia antiga no colo. Miguel dirigia sem tentar preencher cada espaço com explicações, e isso a confortava. Depois de quase 2 horas ela falou. Eu vendi as joias da minha mãe naquela época.
Miguel manteve os olhos na pista. Augusto registrou isso. Lúcia fechou os dedos sobre a bolsa. Ninguém registrou na família. Para os meus filhos, a empresa nasceu da genialidade do pai e da ambição do Marcos. Augusto sabia que essa versão era injusta. Saber não impediu que ela virasse verdade. Miguel aceitou a acusação em silêncio. Pouco depois disse: "A senhora ainda o ama muito." Lúcia riu baixo com tristeza. Amar alguém morto é fácil e terrível. Ele não pode mais se defender. Também não pode mais pedir perdão direito. Miguel pareceu sentir o golpe por Augusto, mas não discutiu. A distância entre eles mudou naquele carro. Não virou intimidade ainda não. Virou confiança cautelosa que talvez fosse mais rara. A casa antiga da fazenda Valença estava menor do que Lúcia lembrava, ou talvez ela mesma tivesse crescido em dor. As paredes brancas precisavam de pintura, o terreiro estava tomado por marcas de chuva e o velho depósito de café tinha cheiro de madeira pó e tempo guardado. Um caseiro idoso, seu Anselmo, recebeu Miguel com respeito e Lúcia com emoção verdadeira. Dona Lúcia, seu Augusto, pediu que, se a senhora viesse, eu entregasse a chave da sala dos fundos. Ela sentiu os olhos arderem. Quando ele pediu isso, o homem tirou o chapéu. Uns 2 meses antes de partir, veio aqui fraco, mas teimoso. Disse que certas verdades não podiam morrer dentro de gaveta. Miguel não pareceu surpreso. Lúcia percebeu e o encarou. "Você sabia dessa visita?" Ele assentiu. "Eu o trouxe." A mágoa voltou como chicote e me deixou em casa achando que ele estava no hospital fazendo exames. Miguel abaixou o olhar. "Ele me fez prometer. Promessas feitas a homens morrendo costumam condenar mulheres vivas", disse Lúcia. Miguel não respondeu, porque não havia resposta bonita. Na sala dos fundos o ar parecia parado há anos. Havia caixas de arquivo, livros contábeis antigos, fotografias, contratos amarelados e uma escrivaninha com uma marca circular de copo que Lúcia reconheceu antes mesmo de tocar. Augusto sempre deixava o café esfriar ali, enquanto discutia números que ela fingia não entender para não ferir o orgulho dele. Sobre a mesa havia um caderno de capa marrom. Lúcia o abriu com cuidado e encontrou a caligrafia do marido irregular nos últimos registros. A primeira frase a fez sentar. "Não foi meu império, foi o nosso sacrifício." Miguel permaneceu à porta como se aquele momento pertencesse apenas a ela. Lúcia leu páginas que mencionavam a venda das joias, a hipoteca escondida da antiga casa de sua família, reuniões em que ela aconselhara Augusto a não aceitar investidores que depois se revelaram perigosos. Não era um testamento, era memória, era reparação tardia. No meio do caderno havia uma anotação sublinhada. Se Marcos tentar antecipar a sucessão sem Lúcia, verificar a noite do hospital, o nome do filho escrito pela mão do pai morto fez o sangue dela gelar. Lúcia saiu da sala com o caderno contra o peito. Do lado de fora, o sol caía sobre os cafezais remanescentes, dourando folhas, como se nada cruel pudesse existir naquele lugar. Miguel falava baixo com seu Anselmo, mas parou ao ver o rosto dela. "O que significa verificar a noite do hospital?" perguntou Lúcia. O caseiro desviou os olhos e esse pequeno gesto denunciou que havia mais. Miguel respirou fundo. Na última noite lúcida de Augusto, Marcos entrou sozinho no quarto. Depois disso, Augusto me ligou muito abalado e pediu que eu retirasse alguns documentos da mansão. Lúcia sentiu a terra faltar sob os pés. "Você está dizendo que meu filho ameaçou o próprio pai Miguel?" Aproximou-se devagar. "Estou dizendo que Augusto teve medo depois daquela visita. E que talvez o gravador desaparecido explique por quê." Lúcia fechou os olhos, ouvindo de novo a voz de Marcos na biblioteca, mandando-a assinar porque o pai estava morto. Quando abriu os olhos não havia lágrimas. Havia decisão. "Então vamos parar de procurar apenas o que Augusto deixou", disse ela. "Vamos descobrir o que Marcos tirou." Miguel a encarou e pela primeira vez não viu apenas uma viúva ferida. Viu uma mulher entrando na guerra que a própria família havia declarado, e desta vez ela não pretendia pedir permissão para lutar. A volta para São Paulo não trouxe descanso, trouxe uma tempestade silenciosa. Lúcia permaneceu no banco traseiro, segurando o caderno de Augusto, como se carregasse uma parte do marido que nenhum filho conseguiria arrancar dela. Miguel dirigia com os olhos fixos na estrada, mas ela sabia que ele a observava pelo retrovisor a cada poucos minutos, medindo sua dor, talvez temendo que a verdade recém-aberta fosse pesada demais. "Não me trate como porcelana", Miguel disse ela.
Antes que ele perguntasse se queria parar, ele respirou fundo. Eu ia perguntar se a senhora precisava de água. Lúcia olhou pela janela onde a cidade começava a engolir o horizonte. Preciso de respostas. Miguel assentiu. Então teremos que voltar ao hospital aos registros da última noite e às pessoas que estavam perto de Augusto. Ela fechou o caderno devagar. E aos meus filhos. A palavra filhos saiu menor do que ela esperava, como se tivesse perdido parte do calor. Miguel não tentou consolá-la. Dessa vez ela agradeceu em silêncio por isso. Quando chegaram à mansão, havia carros demais na entrada. Não eram visitas familiares. Eram assessores, consultores, 2 membros do conselho e uma mulher da equipe de comunicação de Renata, todos circulando como se a casa tivesse virado sede provisória da holding. Lúcia entrou sem pressa, ainda com poeira da fazenda nos sapatos, e encontrou Renata no hall, dando instruções a uma assistente. A nota precisa parecer humana, não jurídica. Escreva que mamãe decidiu se preservar. Ao ouvir a palavra mamãe, Lúcia parou. Renata se virou e sorriu com uma doçura ensaiada. A senhora voltou antes do que eu imaginava. Lúcia respondeu com calma. Voltei antes que você terminasse de me enterrar em vida. Os assessores fingiram não ouvir. Marcos surgiu da biblioteca com o celular na mão, o rosto duro. Onde a senhora esteve, Miguel entrou logo atrás dela. Comigo. Marcos riu com desprezo. Claro, o novo guardião da viúva. Lúcia pousou o caderno contra o peito e disse: Cuidado, Marcos. Uma viúva ainda pode lembrar onde estão os mortos e onde estão os covardes. A frase gelou o hall, mas Renata se recuperou primeiro. Ela sempre soubera transformar constrangimento em ataque. Aproximou-se da mãe e falou baixo, embora todos pudessem ouvir. Esse comportamento prova exatamente o que estamos tentando evitar. A senhora está emocionalmente instável. Lúcia olhou para a filha com uma tristeza firme. Instável é uma família que precisa mentir para parecer unida. Renata não piscou. Então venha à biblioteca, já que gosta tanto de documentos. Talvez queira conhecer a última manifestação escrita de papai. Miguel se moveu alarmado. Renata, que documento? Marcos respondeu por ela. Uma declaração complementar deixada por nosso pai, reconhecida nos arquivos do Dr. Estevão. Lúcia sentiu o estômago fechar. Não por medo de papel, mas pela rapidez com que os filhos sempre conseguiam produzir uma nova arma. Na biblioteca, o mesmo cômodo da humilhação anterior, uma folha repousava sobre a mesa protegida por capa transparente. Doutor. Estevão estava ali pálido, e Caio encostava-se à janela como alguém que preferia cair dela a participar da conversa. Renata assumiu o centro da sala como se fosse uma executiva apresentando uma campanha. Papai escreveu que, em caso de abalo emocional profundo, a senhora deveria se afastar de decisões patrimoniais para não ser usada por terceiros. Ela olhou para Miguel ao dizer, terceiros. Também registrou que Marcos era a pessoa mais preparada para conduzir o grupo sem interferências afetivas. Lúcia leu o documento em silêncio. A assinatura imitava bem a de Augusto. A linguagem era quase convincente. Quase. Havia ali uma frieza que seu marido podia ter com concorrentes, nunca com ela. Quando isso foi encontrado, perguntou. Estevão respondeu antes dos filhos com voz baixa. Foi anexado a uma pasta secundária do inventário. Miguel pegou uma cópia e examinou cada linha. Marcos cruzou os braços. Não adianta procurar fantasia. Está tudo claro. Lúcia continuou lendo até chegar ao trecho final. Então seu dedo parou. O texto dizia: Minha querida Lucinha entenderá que faço isso por amor. O mundo ao redor dela diminuiu. Renata notou a pausa e sorriu achando que era emoção. Viu, até papai sabia que a senhora precisava ser protegida de si mesma. Lúcia levantou os olhos lentamente. Seu pai não me chamava de Lucinha. Renata perdeu um pouco da cor. Marcos fez uma careta. Isso é ridículo. Um apelido não invalida um documento. Lúcia tocou a folha, mas não a puxou para si. Ele me chamou assim no começo do casamento. Parou depois que perdi nossa primeira filha. O silêncio caiu tão pesado que até Marcos pareceu despreparado. Caio fechou os olhos. Renata ficou imóvel, e pela primeira vez, seu rosto de mulher segura rachou. Lúcia continuou sem gritar. Depois daquele dia, Augusto disse que nunca mais usaria um nome de menina para uma dor que nos envelheceu em uma noite. Ele me chamava de Lúcia, minha Lúcia, ou quando queria fazer graça, dona da minha coragem. Nunca mais, Lucinha. Miguel baixou a cópia do documento, os olhos escuros de indignação.
Estevão molhou os lábios nervoso. Marcos tentou retomar o controle. Memória afetiva não é prova. Lúcia virou para ele. Não. Mas prova que quem escreveu isto conhecia a assinatura do seu pai e desconhecia a alma dele. Renata reagiu como se a mãe a tivesse acusado diretamente. A senhora sempre faz isso. Sempre transforma tudo numa cena íntima que ninguém pode contestar. Só a senhora sofreu, só a senhora amou, só a senhora sabe quem era papai. Lúcia a encarou surpresa não pela dureza, mas pela dor verdadeira por trás dela. Não foi isso que eu disse. Renata riu e a risada veio quebrada. Foi o que a senhora fez a vida inteira. Marcos era o herdeiro. Caio era o frágil. E eu era a filha que precisava ser forte, bonita, discreta, útil. A senhora me ensinou que mulher boa aguenta calada e depois se espanta porque aprendi a sobreviver sem pedir licença. A acusação atingiu Lúcia de um modo que nenhum documento conseguiria. Miguel deu um passo, mas ela ergueu a mão para impedi-lo. Renata, eu errei com você se fiz parecer que amor era silêncio. A filha desviou o rosto furiosa por quase chorar. Não venha pedir perdão agora para parecer nobre. Lúcia respondeu com uma delicadeza devastadora. Não estou pedindo perdão para vencer. Estou dizendo que talvez eu tenha criado uma filha tão ferida que ela confundiu justiça com apagar a própria mãe. Marcos bateu a mão na mesa. Chega. Não estamos aqui para terapia familiar. A agressividade dele devolveu a sala ao perigo principal. Miguel colocou a cópia do documento diante de Estevão. Vou solicitar uma análise independente desta declaração. Até lá, nenhum comunicado deve ser enviado em nome de Dona Lúcia. Marcos aproximou-se dele. Você não tem autoridade. Miguel respondeu sem elevar a voz. Tenho uma procuração condicional assinada por Augusto para atuar caso houvesse tentativa de afastamento indevido da viúva. Estevão empalideceu ainda mais. Eu desconheço essa procuração. Porque ela não ficou no seu escritório, disse Miguel. Marcos perdeu por um segundo a máscara de herdeiro superior e mostrou raiva nua. Meu pai estava doente. Vocês se aproveitaram disso. Lúcia sentiu algo virar dentro dela. Durante semanas, todos usaram a doença de Augusto para reduzir suas últimas decisões. Agora Marcos fazia o mesmo quando a vontade do pai já não lhe servia. Seu pai estava doente, sim, disse ela. Mas não estava cego, nem estava sozinho como você gostaria. Caio soltou um som baixo, quase um pedido de socorro. Todos olharam para ele. O caçula parecia menor, derrotado por dívidas, culpa e medo. Marcos murmurou. Marcos virou o rosto devagar. Cala a boca. Foi uma ordem seca íntima já repetida muitas vezes. Lúcia percebeu. Renata também. Caio engoliu a vergonha e falou mesmo assim. Ela vai descobrir. Marcos avançou um passo. Descobrir o que Caio tremia. Aquela noite, o hospital, o gravador. Lúcia sentiu o corpo inteiro ficar frio. Renata sussurrou Caio. Não. Miguel olhou para o rapaz com atenção severa. O que você sabe? Caio passou as mãos pelo rosto. Eu não sei tudo. Só vi Marcos sair do quarto do papai com uma coisa no bolso. Depois ele me disse que se eu abrisse a boca, meus credores receberiam meu endereço, minhas mensagens, tudo. Marcos agarrou o braço dele. Você está delirando. Lúcia deu um passo à frente e a voz dela saiu como nunca havia saído naquela casa. Solte, meu filho. Marcos soltou não por respeito, mas por choque. Ele nunca ouvira a mãe falar assim. A revelação não libertou Caio, apenas abriu outro abismo. Marcos começou a negar com rapidez demais, dizendo que o irmão era viciado em problemas, que mentia para se salvar, que Lúcia estava sendo manipulada por Miguel. Renata permaneceu quieta, olhando para Caio, como se a rachadura na versão oficial também ameaçasse a parte dela. Lúcia percebeu que a filha talvez não soubesse tudo, talvez tivesse escrito armado, manipulado comunicações e humilhado a mãe. Mas o desaparecimento do gravador pertencia a Marcos. Essa distinção não a absolvia, apenas tornava a tragédia mais complexa. Caio disse. Lúcia, tentando controlar a respiração. Você sabe onde está o gravador? Ele balançou a cabeça. Não, mas ouvi Marcos falar de um cofre fora da mansão. Não sei onde. Marcos riu alto, quase violento. Patético. Um devedor inventando histórias para comover a mãe. Lúcia virou para o primogênito. Você esqueceu que eu conheço seus olhos desde antes de você aprender a mentir. A frase o atingiu mais que ameaça jurídica. Ele desviou o olhar. Miguel pediu que Estevão registrasse formalmente a contestação da declaração complementar, mas o advogado hesitou esmagado entre ética
tardia e medo de perder o controle do caso. Lúcia observou aquele homem que frequentara seus almoços, recebera presentes de Augusto, brindara aniversários naquela mesma casa e compreendeu que cumplicidade nem sempre gritava. Às vezes, apenas fingia não ver. Doutor Estevão, disse ela, o senhor pode escolher sair desta sala como advogado da família ou como testemunha da tentativa de me apagar. O homem levantou os olhos envergonhado. Dona Lúcia, eu nunca quis prejudicar. Lá. Ela respondeu sem rancor, o que tornou a frase pior. Querer pouco também destrói. Miguel segurou o envelope azul, que ainda não podia abrir, e falou a Marcos. A partir de agora, qualquer reunião do conselho, sem a presença formal de Dona Lúcia, será contestada. Marcos sorriu. Mas havia suor em sua testa. Façam o que quiserem. O mercado não espera drama doméstico. Lúcia deu um passo até a mesa e pegou o documento falso. Então leve isto ao mercado. Vamos ver quanto vale uma mentira escrita com o apelido errado. Renata seguiu a mãe até o corredor depois que a reunião se dissolveu em ameaças veladas. Pela primeira vez não havia assessores nem irmãos entre elas. A senhora acha que eu falsifiquei aquilo? Perguntou a filha com a voz dura demais para ser inocente. Lúcia parou perto das fotografias antigas. Acho que você queria tanto provar que eu não tinha lugar que aceitou um papel que confirmava sua raiva. Renata mordeu o lábio. E por um instante, pareceu a menina que escondia notas baixas para não decepcionar o pai. A senhora nunca me viu. Lúcia sentiu a culpa atravessar a raiva. Talvez eu tenha visto e não soube alcançar. Renata riu baixo, já chorando, sem permitir que as lágrimas caíssem. Agora é tarde. Lúcia olhou para ela com uma firmeza triste. Tarde para voltar a ser o que fomos. Não para parar de ser cruel. Renata não respondeu. Foi embora com passos rápidos, levando consigo uma dúvida que talvez doesse mais que a certeza. Naquela noite, Lúcia não voltou para a suíte principal. Não por medo, mas porque o quarto ainda cheirava a invasão. Ficou no escritório menor com o caderno de Augusto, a cópia do documento falso e a fotografia da fazenda espalhados sobre a mesa. Miguel permaneceu perto da porta, mantendo uma distância respeitosa, que começava a se tornar linguagem entre eles. Eu deveria ter contado antes sobre a procuração, disse ele. Lúcia não levantou os olhos. Sim, ele aceitou. Augusto pediu que eu só agisse quando eles tentassem obrigá-la formalmente a renunciar. Ela folheou o caderno. Meu marido me protegeu como quem monta uma armadilha, não como quem conversa com a mulher que amava. Miguel ficou em silêncio, depois disse. Ele tinha medo de que a senhora escolhesse perdoar antes de se defender. Lúcia parou. Aquilo era injusto e íntimo demais, porque Augusto a conhecia, porque talvez fosse verdade. E você, perguntou ela, também tem medo que eu perdoe? Miguel respondeu baixo. Tenho medo que a senhora chame de perdão aquilo que ainda é ferida aberta. A frase ficou entre os dois com uma força delicada. Lúcia fechou o caderno e sentiu o peso de todas as escolhas erradas que fizera por amor, por medo, por costume. Lá fora a mansão estava silenciosa, mas não pacífica. Marcos devia estar telefonando para aliados, Renata, reescrevendo estratégias, Caio afundado na própria culpa. Nada estava resolvido. O documento falso ainda precisava ser desmontado. O gravador continuava desaparecido. E a noite do hospital se transformara no centro de uma verdade que podia destruir de vez a imagem dos Valença. Lúcia se levantou e foi até a janela. As luzes de São Paulo brilhavam frias e indiferentes ao drama de uma família rica o bastante para comprar silêncio, mas não redenção. Amanhã, disse ela, sem se virar, eu quero ir ao hospital. Miguel assentiu. Vamos pedir os registros de entrada, câmeras internas, se ainda existirem nomes da equipe. Lúcia tocou o vidro gelado. Não. Primeiro quero pisar naquele quarto e lembrar a última coisa que Augusto me disse, sem que meus filhos filtrem a memória. Miguel aproximou-se apenas um passo, e depois ela finalmente se virou. Depois vamos fazer a voz dele chegar à sala onde eles tentaram me calar. O hospital particular na zona sul de São Paulo parecia limpo demais para guardar culpas. Corredores claros, recepcionistas, treinadas para falar baixo, vasos de orquídeas ao lado de poltronas, bege, tudo ali, fingia serenidade com a competência dos lugares caros. Lúcia caminhou ao lado de Miguel, sem tocar em nada, como se as paredes ainda conservassem o último suspiro de Augusto. Ao chegarem ao andar onde ele ficara internado, uma enfermeira mais velha reconheceu a viúva
e apertou sua mão com uma ternura que não pedia permissão. Seu Augusto perguntava pela senhora mesmo quando a senhora tinha acabado de sair, disse ela. Lúcia sorriu com dor. Ele sempre teve medo de me preocupar. Miguel apresentou a autorização formal para a consulta dos registros e a enfermeira os levou até uma sala administrativa. Ali, entre horários de visita, anotações de plantão e nomes de acompanhantes, surgiu a primeira peça concreta. Na última noite lúcida de Augusto Marcos, entrara no quarto às 22h17. Saíra 23 minutos depois. E poucos minutos após sua saída, Augusto ligara para Miguel. Lúcia pediu para entrar no quarto antigo antes de ver qualquer outro documento. O leito já estava ocupado por outra história, mas a administração havia transferido o paciente naquela manhã para permitir a vistoria rápida. Quando a porta se fechou, ela ficou no centro do cômodo diante da janela onde Augusto costumava observar a cidade sem admitir que estava se despedindo dela. A poltrona de acompanhantes parecia menor, a mesa lateral fria. O espaço onde ficara o gravador antigo agora era apenas uma ausência. Lúcia fechou os olhos e ouviu a memória sem filtros, Augusto segurando sua mão à pele fina, os dedos ainda teimosos, dizendo com voz falha que se um dia a fizessem duvidar da própria lucidez, ela deveria esperar por sua voz. Na época ela chorara e mandara que ele parasse de falar como quem já estava indo embora. Agora entendia que ele não delirava. Preparava uma defesa. Quando abriu os olhos, Miguel estava perto da porta. Discreto. Ele sabia que Marcos viria naquela noite, disse ela. Miguel assentiu. Sabia. E temia o que o filho pediria. Lúcia respirou fundo. Então vamos descobrir o que meu filho levou quando saiu daqui. A resposta veio de modo incompleto, mas suficiente para acender a pólvora. Uma câmera do corredor, preservada em backup, por causa de uma auditoria interna, mostrava Marcos saindo do quarto de Augusto com a mão direita dentro do paletó. Não era prova definitiva, mas era o tipo de imagem que destruía discursos. Mais importante ainda, uma técnica de enfermagem relatou que, minutos depois da visita, Augusto pediu papel e escreveu algo com muita dificuldade, repetindo que Miguel precisava ser chamado antes do amanhecer. O bilhete original não estava no prontuário. Havia desaparecido. Miguel ficou sombrio ao ouvir isso, e Lúcia percebeu nele a raiva contida de quem se culpava por ter chegado tarde a muitas portas. Marcos não agiu sozinho em tudo, disse ele no estacionamento. Lúcia olhou para os carros alinhados para o reflexo do próprio rosto envelhecido no vidro escuro. Renata aceitou o documento falso porque ele confirmava a dor dela. Caio se calou porque tinha medo. Estevão fechou os olhos porque era conveniente. Mas o gravador o gravador tem a mão de Marcos. Ele abriu a porta do carro para ela. Então é com Marcos que a voz de Augusto vai começar a cobrar. O ataque de Marcos veio antes que eles chegassem à mansão. No caminho, o celular de Miguel vibrou várias vezes com mensagens de conselheiros, depois com uma ligação de Estevão, enfim, com um aviso da equipe jurídica. Marcos antecipara a reunião do conselho para aquela mesma tarde na sede da Valença. Participações na Avenida Paulista. A pauta dizia sucessão executiva, estabilidade institucional e proteção da imagem familiar. Lúcia leu a mensagem no celular de Miguel e sentiu uma calma perigosa. Ele quer me encurralar em público. Miguel manteve os olhos na avenida. Ele quer transformar sua presença em espetáculo emocional. Então daremos a ele um espetáculo de verdade. Miguel a encarou por um instante. Dona Lúcia, ainda não temos o gravador. Ela segurou a bolsa com firmeza. Dentro dela estavam o caderno de Augusto, a cópia do documento falso e a fotografia da fazenda. Mas temos tudo que prova que eles mentiram até chegar a ele. Miguel hesitou. Então tirou do bolso interno o envelope azul ainda selado que carregava desde o primeiro dia. E temos isto. A instrução de Augusto permite abrir apenas se houver tentativa formal de renúncia ou afastamento. Lúcia olhou para o selo. Hoje haverá. A sala do Conselho da Valença ficava no último andar de uma torre de vidro com vista para uma São Paulo cinza impaciente e indiferente. Quando Lúcia entrou, todos já estavam sentados. Marcos na cabeceira, Renata à direita com uma pasta de comunicação, Caio ao fundo pálido, Estevão com documentos demais para uma consciência tranquila, além de 4 conselheiros que evitaram encarar a viúva,
Marcos sorriu como se a presença dela confirmasse sua narrativa. Mãe, ninguém queria submetê-la a isso. Lúcia caminhou até a cadeira vazia oposta à dele. Curioso, vocês sempre dizem que não querem me submeter enquanto preparam a corda. Um dos conselheiros tossiu desconfortável. Renata abriu a pasta. Antes de começarmos, é importante registrar que mamãe atravessa um período delicado e tem sido influenciada por pessoas externas. Miguel colocou sua pasta sobre a mesa. Registre também que a senhora Renata tentou divulgar comunicado em nome da mãe sem autorização e que há contestação formal de documento complementar, possivelmente irregular. Marcos bateu os dedos na mesa. Isto não é um tribunal, Lúcia respondeu. Ainda não. A reunião começou com a frieza dos grandes negócios, mas por baixo de cada palavra corria sangue familiar. Marcos apresentou gráficos de risco, notas de mercado, frases sobre continuidade e governança, tentando provar que a ausência de Lúcia era necessária para proteger a empresa. Renata falou em imagem pública, em preservar a viúva, em evitar que terceiros explorassem o luto. Caio permaneceu calado até Lúcia olhar para ele. Bastou esse olhar para que ele baixasse a cabeça, derrotado pela própria omissão. Quando Marcos colocou sobre a mesa o termo de afastamento definitivo, com espaço para a assinatura dela, Miguel rompeu o ritmo. Antes de qualquer deliberação, há uma instrução póstuma de Augusto Valença. Marcos riu. De novo esse teatro do envelope. Miguel ergueu o papel selado. Não é teatro. Está vinculado à cláusula de proteção da viúva. Se o conselho insistir em votar afastamento ou renúncia, a instrução deve ser lida e executada imediatamente. Estevão fechou os olhos por um segundo. Lúcia viu. Marcos também viu e entendeu tarde demais que havia algo real ali. Abra, disse Lúcia. A palavra saiu simples, mas mudou a temperatura da sala. Miguel rompeu o selo de cera azul com cuidado quase cerimonial. Dentro havia uma carta curta, uma chave pequena e um dispositivo de armazenamento protegido, além de uma folha com a caligrafia de Augusto trêmula, mas reconhecível. Miguel leu primeiro em silêncio e sua expressão endureceu. Depois passou a folha a Lúcia. Ela viu o nome dela escrito no alto: Minha Lúcia. Não Lucinha. Minha Lúcia. Os olhos arderam. Mas ela não chorou. Miguel conectou o dispositivo ao sistema da sala com a ajuda relutante de um técnico chamado às pressas. Marcos se levantou. Eu não autorizo a reprodução de material sem verificação. Lúcia encarou o filho. Você autorizou um documento falso com um apelido que seu pai jamais usaria. Sente-se. Renata olhou para Marcos assustada. Caio começou a chorar em silêncio. Então a voz de Augusto Valença preencheu a sala fraca, rouca, mas inconfundível. Se esta gravação está sendo ouvida, é porque meus filhos esqueceram que a mãe deles não é um obstáculo. É a razão pela qual ainda existe algo a herdar. Ninguém respirou direito. A gravação continuou, e cada frase parecia arrancar o verniz dos móveis, dos sobrenomes, das roupas caras. Augusto dizia que nos últimos meses percebera movimentos para isolar Lúcia das informações da família. Mencionava bloqueios preparados, comunicados sem consentimento, tentativas de pintar sua esposa como incapaz. Não acusava com gritos. Acusava com datas, frases ouvidas, mudanças em documentos, nomes de arquivos. Marcos, meu filho, você me pediu naquela noite que eu assinasse a transferência imediata de poderes porque sua mãe seria facilmente conduzida. Quando recusei, você levou o gravador que estava sobre a mesa, achando que levava minha última defesa. Mas eu já havia feito cópias porque conheço a ambição que ajudei a alimentar. Marcos ficou branco como papel. Renata levou a mão à boca. Caio soluçou. Lúcia fechou os olhos por um segundo, atingida não apenas pela confirmação da traição, mas pela tristeza de ouvir Augusto chamar de ambição aquilo que também era fracasso de pai. A voz prosseguiu, mais cansada, mas mais terna quando falou dela. Augusto contou que a Valença não fora erguida apenas por sua ousadia empresarial. 30 anos antes, quando a empresa quase quebrara, Lúcia vendera joias de família e hipotecara. Discretamente, uma propriedade herdada, negociara com credores quando ele estava orgulhoso demais para admitir medo e impedira uma associação que teria destruído o grupo. Durante anos deixei que chamassem minha esposa de dona da casa. Como se a casa não fosse também o lugar onde se decide quem continua de pé. Esse foi meu erro.
Por isso, registrei parte das cotas de proteção vinculadas ao sacrifício dela. Se qualquer herdeiro tentar obrigar-la a renunciar, afastá-la por falsa incapacidade ou usar meu nome para apagar, os direitos de administração desses herdeiros ficam suspensos até revisão independente. Um conselheiro se levantou devagar, chocado. Estevão cobriu o rosto com as mãos. Marcos sussurrou. Ele não podia fazer isso. Lúcia abriu os olhos. Podia. Só não precisava ter esperado morrer para dizer. A frase dela foi mais dolorosa que a própria gravação, porque não absolvia Augusto completamente, e por isso era verdadeira. Miguel parou o áudio ao fim da primeira parte, mas Lúcia pediu que continuasse. Havia ainda uma mensagem final. A voz do marido ficou mais baixa, quase íntima, e mesmo os conselheiros pareceram constrangidos por invadir aquele adeus. Lúcia, se eles fizeram você chegar a este ponto, não salve todos antes de salvar a si mesma. Eu sei que seu coração vai procurar desculpas para cada filho. Procure depois. Primeiro fique de pé. A casa não desmorona quando a mãe sai da mesa. Ela desmorona quando os filhos esquecem quem a sustentou. Renata chorou de repente, sem elegância, sem pose. Caio cobriu o rosto. Marcos permaneceu de pé, mas parecia menor, como se a cadeira da cabeceira o tivesse rejeitado. Lúcia tocou a mesa com a ponta dos dedos. A voz de Augusto a protegia sim, mas também lhe entregava a parte mais cruel da liberdade. Agora ela não podia fingir que não sabia. O caos veio em ondas. Um conselheiro pediu suspensão imediata da votação. Outro exigiu auditoria. Estevão admitiu com a voz quebrada que recebera documentos complementares por intermédio de Marcos e Renata, sem confirmar adequadamente a origem. Renata reagiu na hora. Eu não sabia do gravador. Eu não sabia da visita no hospital. Marcos virou contra ela com desprezo, mas sabia usar a mãe quando precisava parecer vítima. Renata recuou como se ele a tivesse esbofeteado. Lúcia percebeu a estrutura da aliança dos filhos ruindo diante dela. Não sentiu prazer, sentiu luto. Caio se levantou e, tremendo, confessou que fora pressionado a sustentar a versão de instabilidade da mãe, por causa de dívidas pessoais cobertas por Marcos. Eu fui covarde, disse ele olhando para Lúcia. Eu sei. Ela não o abraçou. Ainda não. Marcos tentou sair, mas Miguel bloqueou a passagem com uma calma perigosa. Você vai permanecer até o registro da ata. Marcos rosnou. Quem é você para me impedir? Miguel respondeu. O homem que seu pai escolheu, porque sabia que você confundiria sangue com impunidade. A reunião terminou sem vitória festiva. Terminou com assinaturas, rostos destruídos e o poder de Marcos suspenso preventivamente enquanto uma auditoria independente seria instaurada. Lúcia recebeu dos conselheiros a confirmação formal de que assumiria temporariamente a proteção das cotas vinculadas a Augusto, não como figura decorativa, mas como parte legítima da estrutura que ajudara a erguer. Quando todos começaram a sair, Renata permaneceu à porta, os olhos vermelhos. Mãe, eu odiei tanto a mulher que eu achei que a senhora era, confessou quase sem voz. A mulher que se calava, que aceitava, que fazia tudo parecer virtude. Lúcia aproximou-se, mas não tocou nela, e decidiu me calar mais ainda para provar que era diferente. Renata chorou. Eu não sei quando virei isso. Lúcia respondeu com uma tristeza firme. Eu também não sei. Mas agora você vai descobrir sem usar minha dignidade como escada. A filha assentiu quebrada. Não era perdão. Era a primeira fresta de verdade entre duas mulheres que haviam se ferido em línguas diferentes. Quando a sala esvaziou, restaram apenas Lúcia, Miguel e a gravação encerrada na tela. A cidade brilhava através do vidro e lá embaixo, a Avenida Paulista seguia viva, como se um império familiar não tivesse acabado de rachar no último andar. Lúcia sentou-se pela primeira vez na cadeira que Marcos ocupara. Não por vaidade, mas para sentir o peso do lugar que todos diziam que ela não entenderia. Miguel ficou ao lado silencioso. Você sabia o conteúdo inteiro? Perguntou ela. Ele negou. Sabia que existia. Não tudo. Lúcia passou a mão sobre a carta de Augusto. Ele me amou e me subestimou ao mesmo tempo. Miguel respirou fundo. Às vezes os homens chamam de proteção aquilo que é medo de conversar. Ela olhou para ele e a honestidade daquela frase abriu algo suave no meio dos escombros. E você, Miguel, vai tentar me proteger de mim também? Ele sustentou o olhar. Não. Se eu ficar, será para caminhar ao lado, quando a senhora permitir.
Quando não permitir, eu recuo. Lúcia não sorriu, mas seu rosto descansou por um instante. Do lado de fora, a noite caía sobre São Paulo. Dentro dela, a viúva que os filhos tentaram apagar já não pedia lugar à mesa. Ela tinha recuperado a própria voz. Na manhã seguinte à gravação, a mansão dos Valença acordou sem o ruído habitual de ordens disfarçadas de rotina. Ninguém sabia se deveria abrir as cortinas da suíte principal, servir café na mesa grande ou esperar que Marcos descesse como sempre dono do ar, dono dos passos, dono das decisões. Mas Marcos não desceu. Renata passou pelo corredor de óculos escuros embora o sol ainda fosse fraco. E Caio ficou sentado no jardim imóvel, diante das jabuticabeiras que Augusto plantara para Lúcia. A viúva foi a última a aparecer. Usava um vestido cinza claro, os cabelos presos sem pressa e no rosto a serenidade de quem não havia vencido uma guerra, apenas sobrevivido à primeira batalha. Dona Célia se aproximou com cuidado e perguntou onde a senhora gostaria de tomar café. Lúcia olhou para a mesa principal vazia, depois para a saleta lateral, onde tentaram esconder. Lá, na mesa da família Célia. E mande chamar meus filhos. Hoje ninguém vai comer em cômodos separados para fingir que não se conhece. O café da manhã não teve calor, mas teve verdade. Marcos chegou por último com o terno amarrotado e a arrogância ferida, tentando ocupar o lugar da autoridade perdida. Sentou-se sem cumprimentar ninguém. Renata evitava olhar para a mãe e Caio parecia carregar no corpo todas as noites mal dormidas da vida. Lúcia esperou que a empregada saísse antes de falar. Ontem a voz do pai de vocês revelou documentos, cláusulas e mentiras. Hoje eu quero falar sem advogado, sem conselho e sem plateia. Marcos soltou uma risada amarga. Agora a senhora vai bancar a juíza da família Lúcia, pousou a xícara no pires com calma. Não. Juíza pune de fora. Mãe sofre por dentro. Mas isso não significa que eu vá continuar pagando a conta dos erros de vocês. Caio chorou em silêncio, antes mesmo de ser acusado. Renata apertou o guardanapo. Marcos desviou o olhar irritado por aquela mesa, não obedecer mais ao velho teatro. Lúcia continuou. Vocês confundiram meu amor com permissão. Essa foi a última herança que receberam de mim sem merecer. Marcos foi o primeiro a ser chamado pelo nome inteiro, como quando era criança, e havia passado de todos os limites. Marcos Henrique Valença, você perde hoje qualquer acesso à administração da holding enquanto a auditoria não terminar. Não porque eu quero humilhar você, mas porque você usou a empresa, o luto e o nome do seu pai para tentar me apagar. Ele se levantou vermelho. A senhora não entende o que está fazendo. Sem mim, o grupo vai sangrar. Lúcia também se levantou. E a diferença de altura não diminuiu sua presença. O grupo já sangrou quando você decidiu que poder valia mais que caráter. Marcos abriu a boca, mas nada saiu com força. A gravação de Augusto ainda estava fresca demais, a sala do conselho ainda o perseguia. Eu fiz o que precisava ser feito, murmurou ele. Lúcia balançou a cabeça. Não. Você fez o que seu medo mandou. Medo de não ser grande como seu pai. Medo de descobrir que a mulher que você chamava de inútil sustentou o império que você queria herdar. Pela primeira vez, Marcos não encontrou resposta que parecesse vitória. Renata recebeu um julgamento diferente, mas não mais leve. Lúcia pediu que ela ficasse depois que Marcos saiu batendo a porta e Caio foi ao jardim tentar respirar. A filha permaneceu sentada rígida, como se ainda estivesse diante de uma diretoria. Eu não roubei o gravador, disse ela, antes que a mãe perguntasse. Lúcia assentiu. Eu sei. Renata ergueu os olhos surpresa. Então por que me olha como se eu tivesse matado alguém? A pergunta veio com raiva, mas se quebrou no final. Lúcia se aproximou da janela. Por que você tentou matar a minha versão dentro da família? Você preparou comunicados, aceitou um documento falso porque ele servia à sua mágoa e me chamou de instável para que ninguém ouvisse minha voz. Renata chorou sem elegância e dessa vez não tentou esconder. Eu passei anos odiando a sua submissão. Achei que se eu fosse dura, ninguém faria comigo o que fizeram com a senhora. Lúcia sentiu a culpa antiga bater, mas não se ajoelhou diante dela. Ser dura não é ser livre, minha filha. Às vezes é só construir uma prisão com paredes mais bonitas. Renata cobriu o rosto. Eu não sei pedir perdão. Lúcia respondeu. Então comece dizendo a verdade mesmo quando ela não lhe favorece. Caio procurou a mãe no fim da tarde, quando a casa parecia cansada de tantas confissões. Ele trazia uma pasta fina nas mãos e o rosto de quem havia envelhecido durante a noite.
Aqui estão os contatos dos credores, as mensagens do Marcos e tudo o que eu escondi, disse deixando a pasta sobre a mesa do escritório. Lúcia não a abriu de imediato. Observou o filho, o menino de antes, ainda tentando sobreviver dentro do homem fraco. Você espera que isso compre meu perdão? Caio balançou a cabeça depressa. Não, eu espero que impeça o Marcos de usar isso contra a senhora. E contra mim. Lúcia sentou-se devagar. Você vai responder por suas dívidas. Não vou pagar para apagar vergonha. Ele assentiu chorando. Eu sei. Ela respirou fundo, e só então sua voz amoleceu um pouco. Mas também não vou entregar você aos lobos para fingir que sou justa. Você vai trabalhar, vai devolver o que deve, vai aceitar supervisão, e pela primeira vez, vai ser meu filho sem me transformar em escudo. Caio ajoelhou-se diante dela, mas Lúcia não permitiu que beijasse sua mão. Tocou-lhe o ombro apenas uma vez. Era pouco, era tudo que podia dar. Nos dias seguintes, a Valença Participações passou por uma limpeza dolorosa. A auditoria confirmou transferências apressadas, e-mails omitidos, atas preparadas antes de reuniões acontecerem e a tentativa de usar a suposta instabilidade emocional de Lúcia como argumento para afastá-la. Marcos foi suspenso oficialmente, não por vingança da mãe, mas por decisão sustentada por fatos que ele mesmo produzira. Renata retirou todos os comunicados preparados, compareceu diante da equipe de comunicação e assumiu que havia conduzido uma narrativa sem autorização da própria mãe. Não foi um gesto heróico, foi constrangedor frio necessário. Caio entregou as mensagens que provavam a chantagem e aceitou trabalhar em uma área menor da fundação familiar, longe de cargos financeiros, acompanhando projetos sociais que antes ele considerava decoração para relatório anual. Lúcia acompanhou tudo sem teatralidade. Cada assinatura corrigida, cada mentira registrada, cada funcionário que voltava a chamar, lá de senhora sem piedade no olhar, era uma pedra recolocada no chão sob seus pés. Miguel permaneceu ao lado dela durante esse processo, mas nunca à frente. Essa diferença pequena aos olhos de quem via de fora era enorme para Lúcia. Ele explicava documentos quando ela pedia, calava quando ela precisava pensar e nunca usava o nome de Augusto para encerrar uma discussão. Em uma noite após uma reunião longa, os dois ficaram sozinhos na sala do último andar, olhando as luzes de São Paulo tremeluzirem através do vidro. Lúcia segurava a carta final do marido. Já lida tantas vezes que o papel parecia mais macio. Eu ainda estou com raiva dele, confessou. Miguel não fingiu surpresa. Tem direito. Ela soltou uma risada baixa. As pessoas esperam que viúvas amem os mortos de forma limpa. Miguel olhou para a cidade. Os mortos deixam bagunça. Quem fica precisa arrumar sem poder discutir com eles. Lúcia virou-se para ele tocada por aquela frase simples. Você também ficou preso a ele. Miguel demorou a responder. Fiquei. Por amizade. Por lealdade e talvez por covardia. Era mais fácil cumprir promessas do que enfrentar conversas vivas. Lúcia guardou a carta na bolsa. Então não me faça outra promessa hoje. Ele a encarou. Não farei. Só vou aparecer amanhã se a senhora quiser. Pela primeira vez em muitos dias ela sorriu de verdade. Amanhã eu quero. A conversa definitiva com Marcos aconteceu uma semana depois na antiga sala de música. Ele entrou abatido, sem gravata, carregando uma derrota que ainda tentava chamar de injustiça. Lúcia pediu que se sentasse diante do piano fechado. Eu encontrei o cofre, disse ela. Marcos empalideceu. O gravador original estava com a equipe jurídica recuperado em um escritório secundário ligado a ele, junto com papéis que provavam o plano de antecipar a sucessão. Eu não destruí, disse ele, como se isso fosse mérito. Lúcia respondeu. Você roubou a última segurança do seu pai e tentou usar minha dor como parede. Não destruir, depois não torna você inocente. Marcos levou as mãos ao rosto e pela primeira vez pareceu menos um vilão e mais um filho deformado pelo próprio pânico. Eu passei a vida inteira ouvindo que seria o sucessor. Quando ele adoeceu, todos olharam para mim. Eu não podia falhar. Lúcia sentiu pena, mas não deixou que a pena dirigisse. Você falhou quando achou que liderar era eliminar quem lembrava sua fragilidade. Marcos chorou sem pedir abraço. Lúcia também não ofereceu. Um dia talvez eu consiga olhar para você sem lembrar daquela mesa. Hoje não. Ele assentiu destruído pela honestidade que merecia.
Com Renata, a cura começou de forma mais difícil e mais silenciosa. A filha apareceu certa tarde na suíte principal, segurando a echarpe azul que havia tratado como objeto sem dona. Eu mandei lavar, disse constrangida. Lúcia recebeu a peça e esperou. Renata respirou fundo. Eu contei à equipe que a nota sobre a senhora foi ideia minha. Também pedi afastamento temporário da comunicação do grupo. Lúcia tocou a seda entre os dedos. Isso é responsabilidade. Não é reparação completa. Renata assentiu. Eu sei. Houve um silêncio longo, cheio de anos mal interpretados. Então a filha disse, quase menina. Quando eu era pequena, eu achava que a senhora escolhia o silêncio porque eu não valia o conflito. Lúcia fechou os olhos. A frase a feriu mais do que acusações. Eu escolhia o silêncio porque tinha medo de perder todos vocês. E no fim quase perdi de qualquer jeito. Renata chorou. Lúcia abriu os braços, mas não como antes, não para apagar tudo. A filha se aproximou devagar, e o abraço que veio não absolveu. Apenas permitiu que duas dores respirassem no mesmo lugar. No 40º dia da morte de Augusto, Lúcia voltou à fazenda em Minas com os 3 filhos e Miguel. Não foi cerimônia pública, não houve fotógrafos nem discursos para salvar reputações. Levaram o gravador original à carta final e uma muda de jabuticabeira para plantar ao lado da casa antiga. Marcos cavou a terra. Em silêncio, Caio ajudou sem reclamar, e Renata segurou a muda até Lúcia pedir. Quando a árvore pequena ficou de pé, a viúva passou a mão pela terra úmida e falou como se Augusto pudesse ouvir sem precisar responder. Você me protegeu tarde, meu amor, mas sua voz chegou antes que eles me roubassem de mim. O vento moveu as folhas e ninguém transformou aquilo em sinal. Era apenas vento. Mesmo assim, todos ficaram quietos. Depois Lúcia se virou para os filhos. Esta família não será reconstruída com mentira bonita. Quem quiser ficar vai ficar com verdade, limite e tempo. Marcos baixou a cabeça. Renata segurou a mão de Caio. Nenhum deles disse que tudo ficaria bem. Isso estranhamente tornou a cena mais honesta. Meses depois, a mansão dos Jardins já não parecia a mesma. Não porque os móveis tivessem mudado, mas porque Lúcia havia mudado o modo como a casa respirava. A mesa principal voltou a receber refeições, mas ninguém era obrigado a fingir alegria. Marcos morava em um apartamento menor e comparecia a encontros familiares apenas quando convidado. Renata fazia terapia, palavra que antes diria com desprezo, e começou a trabalhar em um projeto de memória da empresa que incluía o nome da mãe desde o primeiro contrato. Caio ainda pagava dívidas, ainda tropeçava, mas parara de pedir que Lúcia escondesse seus tombos. Quanto a Miguel, aparecia para cafés no fim da tarde, às vezes com documentos, às vezes com flores simples que não competiam com lembrança nenhuma. Em uma dessas tardes, Lúcia o encontrou no jardim olhando as jabuticabeiras. Você continua aparecendo, disse ela. Miguel sorriu. A senhora continua permitindo. Lúcia corrigiu sem dureza. Lúcia. Apenas Lúcia. Ele repetiu o nome com cuidado, como quem não toma posse de nada. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia abriu a gaveta onde agora guardava o gravador recuperado. Não o mantinha como relíquia de dor, mas como lembrete de que até a verdade precisa de coragem para ser ouvida. Ao lado dele estavam a fotografia da fazenda, o caderno marrom de Augusto e uma folha nova escrita por ela. Não era testamento, nem renúncia, nem carta de despedida. Era uma declaração simples, destinada aos filhos e a si mesma. Nenhuma herança vale a destruição da alma de uma mãe. Nenhum amor exige silêncio para existir. Lúcia apagou a luz e caminhou até a janela. São Paulo brilhava além dos muros, imensa, imperfeita, viva. Ela ainda sentia saudade de Augusto. Ainda doía lembrar a voz dele denunciando os próprios filhos. Ainda não sabia se a família seria salva ou apenas transformada em algo menos cruel. Mas pela primeira vez em muitos anos, a resposta não precisava vir naquela noite. Dona Lúcia Valença havia sido retirada da mesa do quarto, dos documentos e da própria história. Agora estava de pé, e ninguém mais assinaria por ela.